Fala galera, vamos para mais uma palavra da semana e eu quero te convidar a ficar ligadaço nessa palavra. Essa palavra vai falar algo sobre valorizar a vida. Quero te contar a história de um jovem que tinha tudo, que tinha uma família legal, que tinha uma família abençoada, mas não deu valor a isso. Será que você tem algo que se relaciona com isso? Será que essa palavra vai falar contigo? Fique ligado aí que nós vamos falar sobre a vida desse jovem. Quero te contar uma história de um jovem, uma história muito bacana. Esse jovem, ele tinha uma família abençoada, querido, uma família que cuidava dele, um pai que o guardava, um pai que o protegia. Esse jovem, ele tinha finanças boas, ele tinha uma riqueza. Esse jovem, nada faltava para ele não precisava pedir nada a ninguém, ele não precisava pedir nada emprestado. Ele tinha, com certeza, se fosse nos dias de hoje, os melhores carros, as melhores roupas, ele tinha os melhores tênis, ele tinha o que havia de melhor no mundo. Mas esse jovem, certa vez, ele resolveu jogar tudo para o alto, ele se cansou de tudo aquilo e falou: eu vou seguir, pai, me dá minha parte na herança que eu quero ir embora. Então esse jovem resolveu ir embora. Ele pegou a sua parte na herança, o pai então fez isso e ele partiu e foi para uma outra terra, para um outro lugar. Quando esse jovem chega nessa outra terra, ele chega nesse outro lugar, ele se depara com uma situação e ele começa ali a viver. E as suas finanças vão indo embora, ele vai vendo a falta de amor, a falta de carinho, porque ele não tem mais algo precioso na sua vida, que é a família. Ele vai perdendo, ele não tem mais amigos, ele não tem mais lar, ele não tem mais casa, apesar dele ter dinheiro, mas ele não tem mais essas coisas. Quando esse jovem se vê que acabou o recurso, entrou talvez em uma depressão, em uma angústia, ele começa a valorizar aquilo que ele tinha. Então ele cai na real quando ele se vê em uma situação que ele tem que trabalhar. E ele entra ali para trabalhar e ele vê que ele precisa comer bolotas de porco para sobreviver. É isso mesmo, um jovem que tinha os melhores manjar, tinha as melhores comidas, podia comer a melhor carne, de repente ele se vê diante de uma situação dessa, a comer bolotas de porco. E aí então ele pensa, fala: poxa, até os servos do meu pai têm uma condição melhor que essa. Ele se vê numa situação muito parecida, às vezes comigo e com você, porque nós olhamos para algumas situações que nós temos, aí nós não damos valor, perdemos, aí de repente você olha e fala: poxa, eu era feliz e eu não sabia, eu tinha e não sabia. É verdade, isso acontece muito, isso acontece comigo, isso acontece com você. E quando eu me lembrei dessa história, essa história falou muito comigo. Sabe, querido, teve uma vez que eu estive no sertão brasileiro com a igreja, em uma viagem missionária, e eu entrei em uma casa dessas de barro que tem no sertão. E a hora que a mulher começou a apresentar a casa para mim, uma das coisas que me chamou muito a atenção, entre tantas, foi que eu perguntei para ela onde eles tomavam banho, onde era o banheiro. E essa mulher, ela me mostrou a casa dela e ela me mostrou ali uma bacia e uma caneca. E ela falou: é aqui que nós tomamos banho. E eu, na inocência, porque nós estamos acostumados a ter um chuveiro, eu perguntei para ela: mas a senhora não tem um chuveiro? E ela disse: eu não sei o que é um chuveiro, você pode me explicar? E aí eu pude entender o quão feliz que eu sou, o quão grande que é a minha vida, as coisas pequenas que eu tenho têm um grande valor. Não é uma questão de preço, é uma questão de valor. E eu pude olhar para aquela senhora e eu falar: poxa, como que eu vou explicar o que é um chuveiro? Algo que para mim é tão simples e para ela nem conhece essa situação. Quando eu cheguei em casa, voltando dessa viagem missionária, quando eu entrei no meu chuveiro, que eu liguei, eu passei a dar valor em um simples chuveiro. E não só no chuveiro, na água. E não só na água, em um banho quente. Porque aquelas pessoas, elas não têm chuveiro, não têm um banho quente e também não têm água. A água, ela falou para mim que só tem quando aparece uma situação em uma cisterna, quando chove, e às vezes fica 6, 7 meses sem chover.
Então eu pude dar valor a pequenas coisas, coisas que eu só conheci e só pude dar valor quando eu vi a ausência delas. E na vida é assim, querido. Hoje nós estamos passando por um período de pandemia, nós estamos dentro de um Covid-19. E aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que eu entrei na igreja e eu olhei uma igreja inteira vazia e eu falei, poxa, que saudade de ver as pessoas cultuando ao Senhor, de ver as pessoas adorando ao Senhor. Como que nós só damos valor à igreja quando a igreja fecha? Você que está aí, quantas vezes que você foi convidado para vir em um culto, foi convidado para vir em uma vigília e você ficou em casa, você não veio, porque tinha sempre, hoje não tem mais. E aí você fica se pensando, assim que voltar, é a primeira coisa que eu quero fazer, é ir à igreja. Aí você vai à igreja, 1, 2, 3 semanas, aí se torna algo normal, você esquece novamente da igreja. E eu quero te convidar a não ser assim, querido. Quero te convidar a trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra que você valorize as pequenas coisas. Como que eu tenho sentido falta de pegar a minha filha e levar na escola, porque ela não está tendo aula. Como eu estou sentindo falta de pegar a minha família e sentar em um restaurante, em comer um lanche numa praça. Não pode. Está tudo fechado, mas essas coisas até ontem, até anteontem, eu não tinha falta. Eu não sentia falta, porque para mim isso era muito normal. Eu tinha tudo aquilo e era muito normal. E a história desse jovem faz nós lembrarmos disso. Por quê? Era muito normal para ele ter riqueza, ter as melhores comidas. Era normal para ele ter pessoas cuidando dele, pessoas guardando a sua vida, o pai o amando. Ele dava muito valor. Você sabe, querido, que tem um lugar que as maiores tristezas acontecem nesse lugar, mas também é ali que tem as maiores demonstrações de amor. Está errado, é em um velório. Em um velório, nós estamos diante de uma situação muito triste, mas é ali que nós vamos demonstrar o nosso amor a alguém que já se foi. Quantas flores que é entregue em um velório? Para quê? Para quem? A pessoa não está ali. Homenagens, placas, pessoas gravam vídeo. Eu vi agora recentemente que o Gugu faleceu. Quantas homenagens na TV brasileira toda, pessoas indo para a rua aplaudindo. Até a sua filha disse algo, falou assim, poxa, se eu soubesse que ia ser o último dia do meu pai, eu tinha feito mais coisas com ele. E a vida é assim, nós não sabemos quando é o último dia, nós não sabemos quando é a última oportunidade. Nós não sabemos, quem conhece o nosso amanhã é só Deus. Então eu quero te convidar a ser simples, a viver simples, a amar mais, a abraçar mais, a ser uma pessoa que olha para o próximo, a ser uma pessoa que olha para a sua vida e valorize ela. Esse jovem, quando ele se deu conta de que ele tinha perdido tudo, quando ele se deu conta do valor que a sua família tinha, aquela família que até então ele não valorizava, ele soube dar o valor quando ele perdeu. E quando ele se deu conta, ele falou, eu quero voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados são melhor tratados do que o que eu estou sendo, até os servos são melhor tratados. E ele voltou, ele retornou então para sua casa. E quando ele estava retornando pelo caminho da volta, ele começou a ouvir músicas, ele viu um grupo de pessoas reunidas, e ele olhou aquilo e falou, o que está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? O pai viu que ele estava vindo e falou, meu filho que estava morto, meu filho que estava perdido voltou. Porque o pai já nem imaginava mais que o filho fosse voltar. E quando o filho voltou, o filho foi recebido pelo pai, pelos amigos, e ali o pai esperava ele com vestes novas, o pai esperava ele com a melhor comida, o pai esperava ele com todo o valor que um pai sempre dá para um filho. Sabe o que essa palavra, toda essa história me fez lembrar? De um carro. Quando um carro está na primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, nossa vida estava assim. Estava em alta velocidade, em trocas de marcha contínua. Sabe o que a vida está nos mostrando e o que essa situação que nós estamos passando está mostrando? Que chegou a hora, no câmbio automático aí do teu carro, de você apertar o botão P e de você entender que chegou a hora do P de parar. E se for possível e se for necessário, engatar o R para que você dê uma ré e entenda aquelas coisas que você não valorizou,
aquelas coisas que você não deu o devido valor e que agora você precisa dar. E em seguida você coloque a marcha primeira e continue sua vida e continue valorizando coisas que até então não tinham valor. Com certeza, quando tudo isso passar, muitas pessoas vão voltar diferente, muitas pessoas vão ver a vida de uma forma diferente, vão valorizar ela diferente. E eu, particularmente, eu vou dar mais valor a levar uma filha à escola, eu vou dar mais valor a vir a uma igreja, eu vou dar mais valor a vir a uma vigília, abraçar um amigo, coisa que nós não estamos podendo fazer, infelizmente. Nós vamos dar mais valor a pequenas coisas. Você sabe, essa história toda que eu contei para você, essa história toda que eu disse aqui de um jovem, ela está registrada lá no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, essa história está registrada. E essa história, ela conta, queridão, a história do filho pródigo. Isso mesmo, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas que tem uma lição preciosa. E eu me fiz uma pergunta, falei, Senhor, por que essa história está na Bíblia? E o Espírito Santo claramente respondeu aos meus ouvidos, falando que essa parábola está lá, para que eu e você se lembre dela e para que eu e você dê valor àquilo que nós temos. E se um dia nós perdermos, se um dia nós deixarmos de dar valor, aquilo que aconteceu com esse jovem acontecerá com a gente também. Nós podemos retornar, nós podemos voltar, nós podemos engatar a marcha ré e retornar, porque vai ter um pai de braços abertos, um pai que te ama, um pai que me ama, esperando com vestes novas. E sabe o que ele vai estar preparando? Um churrascão, um churrasco para esperar eu e você. Uma grande festa está pronta e montada, porque Ele nos ama. Queridão, quero te dar um conselho. Valorize a vida, valorize cada dia como se não houvesse um outro dia. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, então viva intensamente o amor de Cristo e ame as pessoas que estão ao teu redor. Ame as pessoas que te amam. Sabe, queridão, às vezes nós esquecemos daquelas pessoas simples que nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Valorize isso, não tenha soberba, não deixe aquele espírito de eu sou o cara, eu posso isso, eu posso aquilo dominar a sua vida. O cara é Jesus Cristo, o cara é Jesus Cristo. Valorize a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar, querido, uma frase com você que resume um pouco dessa mensagem. Essa frase, ela diz assim, ó: dê valor aos momentos e não às lembranças e nem ao futuro, porque o passado nunca mais vai voltar. E o futuro vai depender do presente. O que importa em nossa vida é o presente. Não adianta olhar para trás, não vai mudar nada. Não adianta ficar olhando tanto para frente, porque o futuro depende do presente. Então faça o seu presente da melhor forma possível. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida abençoada e uma semana cheia de Deus. Se você gostou, querido, dessa palavra, que você possa compartilhar com pessoas que você ama. E se você puder, se inscreva no canal. Semanalmente nós estamos trazendo palavras. Se inscreva aí, curte a página, compartilha. Tem as redes sociais também, o Instagram é PR André Maldonado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.